Boa noite a todos, prazer estar aqui. Acho muito interessante essa iniciativa, partindo dos alunos, inclusive, de buscar estudar e fazer pesquisa fora. Isso é muito legal. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha história, vocês vão ver que eu não tive essa oportunidade naquele momento, mesmo estando aí. Mas foi interessante ouvir cadê o palestrante ali? Foi interessante ouvir as suas. Você sabe que eu passei as mesmas coisas, viu? E também aquela história de que tem um negócio que serve para cada coisa é fantástico. E é só jogar. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E a comida também, ela vem pronta e ela tem as embalagens que elas já se fecham. Isso também foi fantástico. Bom, o objetivo aqui, como a Fernanda já colocou, é falar um pouco de, não exatamente o programa que vocês estão fazendo, mas uma perspectiva de o que fazer, e alguém que sai para fazer um programa também na HSPH, mas num outro momento. Minha história, eu me formei aqui na faculdade em 99, naquela época a gente não tinha, estou aqui, viu? Eu sei que não parece, mas a gente ainda usava branco. Não sei se vocês estão vendo o tamanho do telefone aqui pendurado, não? Bom, mas assim, então em 1999 eu terminei a faculdade. Eu fiz bastante atividade acadêmica durante a minha faculdade toda. Eu participei das ligas, fiz iniciação científica, fui DM do rugby quando eu estava na faculdade. Eu tive bastante atividade. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ter feito algo fora, mas naquele momento não existia essa visão. Interessante que não faz tanto tempo assim, mas sair para estudar fora era um negócio meio absolutamente fora da realidade. Não era uma coisa palpável, principalmente na graduação. Um colega apenas, do meu ano, acabou saindo, fez um ano fora, mas a gente falou assim, pô, mas você vai cair de turma. Não era, até entre os alunos não era uma coisa vista assim como interessante. Depois eu fiz a residência aqui também. A residência seria um outro momento para sair, mas eu estava muito cansado. A residência foi um período longo, eu fiz cirurgia torácica aqui no HC. E aí depois eu fiz o meu doutorado em 2008. Nesse período, também seria um período que eu teria tido a oportunidade de sair do Brasil para estudar fora. Talvez, antes de terminar meu doutorado, fosse um momento excelente, tinha problemas pessoais, mãe doente, várias outras coisas que acabaram me impedindo, naquele momento, de sair e ter uma oportunidade internacional. E aí, no final do doutorado, eu me sentia... eu achava que eu ia estar pleno do ponto de vista científico. Eu já tinha participado de vários congressos brasileiros e me desempenhei bem as minhas coisas, né? Então, eu achava que estava tudo bem. Até que eu tive um choque de civilização. Quando, em 2008, eu tive que apresentar um trabalho, minha primeira apresentação assim, internacional, como primeiro autor de alguns trabalhos, na verdade, correspondentes à minha tese, e eu vi que nós estamos na melhor instituição da América Latina e existia uma diferença relativamente grande com as outras instituições internacionais. Eu lembro claramente, isso foi uma coisa que ficou marcada, eu apresentei o mesmo trabalho no Congresso Brasileiro e depois no Congresso do American College of Chest Physicians. E as perguntas tiveram um desnível absurdo aqui e lá. E o que me chamou mais atenção é que lá, tudo bem, teve um colega da Harvard Medical School que me fez uma pergunta, mas teve um cara de Utah que me fez uma pergunta tão estruturada quanto, que é coisa que eu não observo aqui no Brasil. Existe um desnível muito grande. Bom, mas enfim, nesse momento eu falei, poxa, mas eu terminei o doutorado, estou sentindo que ainda não é suficiente, e eu acabei fazendo um curso de pesquisa clínica que a Harvard Medical School oferece, que é um curso online. Vale muito a pena, deu uma grande melhorada na minha visão sobre ciência, sobre como fazer pesquisa clínica aqui no meio, principalmente dentro da área cirúrgica, nós somos meio deficientes nisso. Então isso me ajudou bastante. E, em paralelo, começou a minha vida adulta. Eu digo vida adulta porque eu acabei virando coordenador do Serviço de Cirurgia Torácica do ICESP. Então,
eu era, assim, não faz tanto tempo, mas eu era bem jovem, né? Tinha 33, 34, 33 anos e fiquei como responsável pelo serviço de cirurgia. Aí, a partir de então, eu ganhei 6 médicos sob a minha responsabilidade, um grupo de pesquisa com 12 pessoas, funcionários, 4 funcionários, tinha alunos de pós-graduação, alunos de iniciação científica e verba para conduzir. E aí eu percebi que eu, durante a faculdade, não tive isso. Como conduzir isso? Como ser líder dentro de um hospital acadêmico? E isso foi uma angústia grande, porque por mais que a gente faça as coisas de forma, às vezes, intuitiva, realmente, na hora que você está frente a essa responsabilidade, você vê que é um pouco mais difícil e você percebe que existem estratégias reais que podem ser aprendidas e aplicadas de uma forma prática e conduzir isso de forma melhor. Foi então que, conversando com os professores daquele curso de Harvard que eu mencionei, um deles, por acaso, é da minha turma, o Felipe, acho que vocês devem ter conhecido, o Felipe é da minha turma de faculdade. Eles me falaram sobre o programa sobre o Master in Public Health, programa de efetividade clínica. No primeiro momento, eu sou cirurgião, esse negócio de saúde pública, coisa de vacina, eu não queria saber. Mas aí eu vi que nos Estados Unidos, saúde pública é uma coisa um pouco diferente. Na verdade, é bem diferente. Não tem esse pensamento de médico sanitarista brasileiro. Então, o objetivo desse Master in Public Health seria formar líderes de hospitais acadêmicos, hospitais de ensino, líderes em políticas públicas, líderes em pesquisa clínica. Vocês vão ver no final, eu vou mostrar um slide deles mesmo, que eles foram eficientes nisso. Só um comentário, esse programa, ele é um programa que é patrocinado por várias áreas, né? Pela universidade mesmo, pela Harvard Medical School, pela Harvard School of Public Health e os 3 hospitais principais de ensino, que é o MGH, o Brigham e o BI, né? E esse curso, o que ele faz, né? O que é o Master in Public Health? É 1 ano, eu consegui quebrar em 3 anos, porque eu não ficava lá o tempo inteiro. E você pode concentrar suas matérias em alguns momentos, mas as matérias, essencialmente, elas são sobre pesquisa clínica, bioestatística, epidemiologia clínica, que são mais voltadas para como conduzir uma pesquisa clínica, mas também tem outras coisas, como políticas públicas, medida de tomada de decisão, medida de desfechos, bases éticas. Isso aqui é uma coisa importantíssima, tem uma base toda filosófica de como você distribui recursos, como você usar recursos. Tem uma parte de management também que eu nunca tinha aprendido nada sobre isso, e lá você tem uma visão mais aprofundada. Informática médica, mas não a informática médica que a gente tem na faculdade, uma visão diferente de como os bancos de dados funcionam, como prontuários eletrônicos funcionam, como isso pode ser usado para conduzir pesquisa clínica e melhorar também a entrega do serviço que a gente presta de saúde. Então, são vários, né, princípios de ensaios clínicos, métodos de sobrevida, análise de sobrevida, epidemiologia clínica aplicada, enfim. O ponto são matérias que visam pesquisa clínica, management, e ética e políticas públicas. No final, a gente tem que apresentar uma tese de mestrado. Isso foi feito com dados dos meus casos aqui do HC, com supervisão do professor Frank Cook, que está aqui embaixo, essa carequinha aqui. E aí, no final, a gente tem que passar por todos esses créditos e também defender essa tese. E quem estudou comigo, só para vocês terem uma noção de qual que é a classe que começou em 2010, foi interessante porque o primeiro ano é comum para todo mundo que entra como faculty nos hospitais de ensino. Então, vejam, no primeiro ano eram 120 alunos, só que apenas 30% deles, ou seja, 40 alunos mais ou menos, fizeram o master completo. Aquela primeira parte, que são basicamente pesquisa clínica e um tanto da parte de management, então é feito junto com
a maioria de pessoas vindas dos hospitais de Harvard, muitos dos quais professores, mas gente do mundo inteiro, o que é uma coisa interessante que eu vou abordar logo adiante. E aí, em 2007, eles fizeram uma enquete para ver como é que estavam as pessoas que fizeram esse Master, né? Eu falei para vocês os objetivos no início, são 1.400 alunos no total, aí é Master e aquela parte inicial que eu falei de efetividade clínica, que seria 1/3 inicial do programa. E isso aqui são as posições que as pessoas estavam ocupando. Vejam, 6 reitores de universidades, 31 chefes de departamento de universidades americanas, 100 chefes de divisão, 240 diretores de programas de residência nos Estados Unidos. Então, realmente, esse objetivo de formar líderes de hospitais acadêmicos, eles conseguiram não só alcançar, como demonstrar e mensurar para a gente. Bom, as fotos eu imagino que vocês já tenham mostrado. Eu estou aqui olhando o nosso pátio. Isso aqui é onde a gente almoça a maior parte dos dias quando está sol, né? Quando está inverno, impossível. Isso aqui é uma sala de aula lá, para vocês terem uma noção de como que é a estrutura da universidade. E aqui é uma das partes que eu acho mais inacreditáveis, que é a biblioteca. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a biblioteca é, assim, fenomenal. Então, esse é um dos lugares onde eu passava grande parte do tempo, então a biblioteca é impressionante. E aqui onde eu morava, que é uma das casas que é para pós-graduandos de Harvard, então eu tinha direito a usar, eu também pagava um aluguel, mas não era tão caro. Mas não era barato também. Mas enfim. E aqui era onde eu passava a maior parte do tempo. Existe uma diferença muito grande. Isso é uma coisa que eu aprendi, que não tem nada a ver com medicina, mas a diferença entre um curso... Eu fiz doutorado aqui, eu passei por esses bancos, como aluno da graduação, depois como aluno de doutorado. E a metodologia de ensino, uma coisa que é muito diferente da nossa, e hoje eu vejo como aluno e agora como professor da faculdade, o nível de cobrança é muito diferente. Então, toda semana a gente tinha que entregar alguma prova, tinha que entregar algum trabalho, e isso contava nota, era um estresse. Então, a cobrança é bem diferente. A gente tinha que estudar, às vezes, uma semana inteira dormindo 3 horas, 4 horas por noite. Eu nem acho que também isso seja o melhor. Mas o fato é que a cobrança é uma cobrança muito intensa. Então, isso é uma parte um tanto estressante do programa. Eu lembro até um dia, eu falei, eu estou bem posicionado, tenho a minha clínica privada, já estou coordenador do ICESP, para que eu estou aqui estudando 2 horas da manhã? Mas no fim isso passa, né? Depois que você passa, isso passa. Mas é bem intenso assim o programa. E aí tem a parte interessante que é o networking que você faz. Então, hoje vocês fazem amigos, depois quando vocês forem ficar um pouco mais velhos, vocês vão fazer amigos e também networking. Porque são essas as pessoas que são líderes de hospitais dos quais a gente pode trabalhar projetos em comum. Então, efetivamente. Então, eu já tenho, inclusive, projetos em comum com colegas aqui da Dinamarca. E, apesar dele não ter cara de holandês, ele é holandês. E a gente tem um projeto em conjunto também com a Universidade de Maastricht. Tem, claro, a parte sempre social, né? E mesmo a parte social também tem muito estudo. Não sei se algum de vocês foi no Joslin Center. Esse é o Dr. Joslin, no fundo. E a gente estava fazendo algo altamente legal, que é estudar na sala do Dr. Joslin. Mas foi a única sala que estava aberta. Mas, enfim, é muito importante também essa questão de você abrir a cabeça, porque as pessoas são de vários países do mundo. Alemanha, Israel, China, Paquistão, França, apesar de também não ter cara de francesa, Estados Unidos, China, enfim. Você ter a oportunidade de conhecer pessoas de lugares tão diferentes faz com que você tenha uma visão bem diferente sobre o nosso país.
Então, por exemplo, o colega chinês, ele era o diretor do Centro de Transplantes de Fígado da China. Ele é responsável por um banco de dados que tem cerca de 5 milhões de dados de transplantados. É um número absurdo, E aí foi uma interessante a discussão dele com um francês, porque não sei se vocês sabem, na China você ainda pode fazer transplante com doadores que são prisioneiros. Então, um prisioneiro condenado à morte é um doador. E o francês estava revoltado, falava assim, mas isso é um absurdo, isso é antiético. E é interessante ver que ele falava, não, mas ele está devolvendo para a sociedade algo que ele fez de ruim, é uma forma dele pagar. Aí depois ele foi sarcástico para terminar a conversa, eles quase brigaram, e ele falou assim, e além disso é muito eficiente, né? Tempo de isquemia curtinho. Mas o ponto é o seguinte, é você ver essas posturas e essas posições diferentes e como as pessoas pensam diferente, faz com que você tenha uma cabeça muito mais aberta. E para finalizar, como que foi o meu financiamento disso? Eu não paguei tudo, nem o Incor aqui, nem a faculdade pagou tudo. Quem pagou 2/3 da minha estadia lá, na verdade, foi a Fundação Lehman. No momento em que você é aceito como aluno de Harvard, você para a Escola de Saúde Pública, você possivelmente é candidato a uma bolsa que chama Lehman Fellowship. E aí você aplica para essa bolsa, se você ganhar, você vai ter 2/3 da sua tuition paga pela Fundação Lehman. E você tem uma coisa interessantíssima, que é um efeito adverso também, mas positivo, que é participar da rede de relacionamentos da Fundação Lehman. O Jorge Paulo Lemann, talvez vocês conheçam, ele é um grande mecenas moderno, ele apoia talentos. Então ele junta esses talentos. Esse aqui é o grupo de Lehman Fellows, são pessoas que são pós-graduandos das mais diversas universidades, então tem gente aí de direito, política pública e economia, enfim, de várias áreas do conhecimento que são formadas nas universidades, seja Harvard, Stanford, Yale, e aí nós temos encontros periódicos, discutimos várias coisas e também discutimos assuntos relevantes para o país com grandes personalidades. Aqui um exemplo, né, o nosso ministro, presidente do Supremo. E para finalizar, desculpem. Então eu agradeço bastante, principalmente ao Jorge Paulo Lemann, que foi o grande financiador da minha estadia lá. E eu fecho só com uma coisa que acho que talvez tenha sido mais importante para mim, e eu conversando com o Lucas, enfim, com vocês, eu vejo que uma das coisas mais... é um conhecimento tácito, não é uma coisa passada diretamente, mas é a história de pensar grande, que é talvez o ponto mais importante. Se vocês entrarem no canal do YouTube, tem um evento em Harvard anual que chama Harvard Thinks Big, que é promovido pelos alunos da universidade, no qual eles promovem um evento, eles chamam pessoas que estão pensando algo lá adiante em tudo, desde... É um TED, mas assim, de professores de Harvard, só que com coisas que podem ser grandes transformações no futuro. E eu acho que a grande coisa que a universidade passa, que eu acho que é isso que nós temos que colocar aqui dentro da faculdade também, é a história do pensar grande. Então, guardem isso. O Jorge Paulo também fala a mesma coisa. Pensar grande, pensar pequeno custa a mesma coisa, então pensemos grande. Ele pensa bem grande, né? Bem grande. Comprou até a fábrica de ketchup do... Então, isso acho que fica de mensagem final. Eu acredito que esse seja o ponto que todos que tiveram contato, acho que vocês podem também ter esse mesmo testemunho, que é sair de lá com um pensamento maior, tentando fazer coisas maiores e melhores e transformações.